Oi, eu sou a Cat do Paixão Literária e hoje vim contar o que achei de Pássaro e Serpente. Lembrando primeiramente que essa, como qualquer outra resenha do canal, não vai ter nenhum spoiler sobre o livro. Nessa história, nós vamos ter uma monarquia que comanda o lugar que essa história vai se passar. Porém, nós temos algo que está acima da monarquia, que nesse caso é a igreja. Nós não sabemos exatamente qual que é a dimensão do poder da igreja aqui, mas uma coisa a gente sabe, que são eles que comandam a caça às bruxas. Então, sim, nesse mundo aqui que nós estamos vivendo, é o momento de caça às bruxas. E quem comanda toda essa caça às bruxas é o arcebispo, que é uma pessoa bem importante aqui na nossa história. Então, sabendo disso, nós vamos conhecer nossos dois protagonistas, o Reed e a Lo. O Reed, ele é um cara que quando bebê foi abandonado pela mãe e foi deixado na porta do arcebispo. Esse arcebispo acabou pegando o Reed para cuidar e para criar como se fosse seu próprio filho. Sim, bem esse arcebispo que comanda toda a caça às bruxas. Então o Reed ele vai crescer nesse meio e ele vai acabar se tornando o maior caçador de bruxas que esse lugar tem. Tanto que ele comanda uma parte bem importante dessa caça às bruxas, como ele cresceu e foi criado nesse meio, para ele essa é a verdade absoluta. Que as bruxas são más, elas nascem com a maldade dentro de si, que o poder delas vem de algo obscuro e que as pessoas são boas e as bruxas são más. Não existe um meio termo, é essa divisão e ponto. E do outro lado dessa história nós temos a Lo, que é uma bruxa. A Lo tá fugindo há 2 anos, então ela vive com o mínimo de magia que ela pode. E por causa dessa e de várias outras situações, ela acabou se tornando uma ladra. Ela tá vivendo a vida dela normalmente, até que ela descobre que um anel mágico que é muito importante pra ela tá nas mãos de alguém bem importante ali da sociedade. Eu não lembro exatamente o título que esse cara tem, mas ele é dos grandes. Enfim, ela tá procurando esse anel e ela decide que vai roubar esse anel dele porque ela acredita que essa é a única coisa que vai fazer com que ela se salve de quem tá procurando ela. Apesar da história da Lo começar com a procura desse anel, esse não vai ser o foco da nossa história. Isso porque, como as coisas vão acontecendo, muitas coisas vão dar errado e os nossos dois protagonistas vão acabar casados de uma forma bem inusitada. Após eles estarem casados, nós vamos ver o peso na consciência dos nossos dois protagonistas. A Lo, ela tá com esse peso na consciência primeiro porque ela nunca se imaginou casada com ninguém. E segundo, porque ela é uma bruxa que tá casada com um caçador de bruxas. Só que no caso, obviamente, ele não sabe que ela é uma bruxa, ela tá escondendo isso dele. Porque ela sabe que na primeira oportunidade que ele tiver de descobrir que ela é uma bruxa, ele vai colocar ela numa estaca e acender o fósforo, como a própria contracapa do livro diz. E o Reed, porque ele já foi muito apaixonado por uma pessoa, só que ele sabia que essa vida que ele seguiu, essa vida que ele escolheu pra ele, tinha que ficar sempre em primeiro lugar. Ele sabia que ele nunca poderia dar o coração dele 100% para uma pessoa, sendo que o trabalho, caçar as bruxas, sempre ficaria em primeiro lugar. Então, apesar dele amar muito essa mulher, ele acabou meio que deixando ela, prometendo que nunca se casaria com ninguém. Então, quando ele se vê casado com uma pessoa que ele nem conhece, muito menos ama, o peso na consciência pega muito nele. Então, no começo, nós vamos ver esse casal se odiando completamente, não suportando a presença um do outro. A Lo morrendo de medo, sabendo que ela tá na casa do inimigo, mas sabendo que talvez ela esteja mais protegida lá do que fora, por causa de quem tá procurando ela. E o Reed, que também não suporta ela, porque ela vai contra tudo que ele acredita, mesmo ele não sabendo que ela é uma bruxa. Então, sabe quando você lê um livro que tem aquele casal bem clichê? Esse daqui, nesse livro, vai ser completamente o oposto disso. E eu tô cansada de falar pra vocês o quanto eu amo casais que fogem do clichê. Porque aqui nós vamos ter o Reed, que ele é completamente certinho, regrado, que ele segue tudo perfeitamente, ele não dá um passo pra fora do que ele deveria fazer. E do outro lado nós temos a Lo, que vive há 2 anos, basicamente do jeito que ela quer. Ela é super destemida, ela não tem medo das pessoas julgarem ela quando ela tá triste ou quando ela tá feliz. Ela simplesmente é ela, e ela é super sarcástica com ele, o que deixa a história muito divertida. E ver ela tirando ele da zona de conforto é simplesmente incrível. Então, com o passar das páginas, nós vamos ver um casal que no começo se odiava muito, mas que obviamente vai começar a criar um afeto. E é muito, muito bonita ver a história de amor desses dois. E sem falar que é uma história que ela passa voando. Sério, de verdade. Foi um livro que é muito gostoso de ler. Principalmente por esse casal ser tão
divertido, mesmo nas temáticas um pouco mais sérias. É muito, muito gostoso de ler esse livro. E sem falar que a diagramação da Galera Record tá simplesmente perfeita, zero defeitos, é muito gostoso de ler, não é um livro cansativo, mas eu não posso deixar de falar que da página 200 até a página 400, juro que eu não vi o livro passar. Ele passou tão rápido que eu fiquei, meu Deus, já tô terminando o livro e eu queria só mais dessa história. Da página 400 até a página 500, eu senti que a história deu uma pequena caída nessa coisa, tipo, eu preciso ler, preciso saber o que vai acontecer. Eu senti que deu uma caída, mas pra quem não gosta tanto de romance, provavelmente vai ser o contrário. Provavelmente essas últimas 100 páginas vão acabar passando muito mais rápido que o resto do livro. Se bem que quem não gosta muito de romance, eu não aconselho esse livro, ok? Porque apesar de ser uma fantasia, esse é um livro que vai focar 100% no casal. Ele é muito mais focado no casal do que na fantasia ou no mundo aqui. Então, sim, ele é bem romance puro mesmo. Então, se você não gosta muito de romance, eu sinceramente não aconselho muito a ler esse livro aqui. Mas, no geral, eu gostei demais dessa história. Eu sei que eu falo isso em vários vídeos aqui no canal, mas é porque pra mim é muito mais gostoso vir falar pra vocês de livros que eu tenha gostado do que livros que eu não tenha gostado. Obviamente vai ter um livro ou outro aqui que eu não gostei tanto assim, mas dificilmente eu vou vir falar pra vocês de livro que eu não tenha gostado nada. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no meu vlog da Maratona Literária de Inverno, que eu vou postar só semana que vem aqui no canal, então já se inscreva pra não perder o próximo vídeo, e também vou colocar nos cards quando ele for lançado. Mas assim, eu gostei demais dessa história, principalmente porque é muito gostoso ler esse casal. Como eu disse, eles são muito divertidos, o que faz a história ser sensacional. Mas eu tenho 2 pontos negativos pra falar sobre a história, apesar de ter gostado muito. Uma das coisas que pra mim foi o que mais faltou nesse livro foi eu descobrir um pouco mais sobre os personagens. A gente sabe muito sobre eles neste momento, e a gente sabe o básico sobre eles, o que aconteceu com eles. Só que eu queria, é difícil explicar, mas eu queria um pouco mais de histórias deles, das coisas que eles passaram, de histórias que a Lou passou enquanto ela estava sendo ladra, fugindo, ou histórias do Reed quanto caçador, se tornando um caçador. Eu queria um pouco mais disso pra conhecer um pouco mais eles, entender o que fez eles serem realmente quem eles são. A Lou, eu entendo um pouco a gente não poder saber sobre o passado dela, porque obviamente é o plot twist do livro, mas mesmo assim eu senti muita falta de saber um pouco mais sobre ela, de coisas que ela passou até depois dela ter fugido. Então, pra mim, isso da gente não conhecer tanto assim os personagens foi o que mais faltou pra mim. Foi o que mais faltou na história. E o segundo ponto negativo que eu tenho é que eu queria saber um pouquinho mais sobre esse mundo. Aqui nós não temos muita certeza se passa no nosso mundo ou se é um high fantasy. Aparentemente é uma cidade da França que passa esse livro, mas a gente também não tem certeza se é uma cidade real ou se esse mundo aqui é real, porque eles deixam isso meio aberto, eles não falam muito sobre o mundo ou sobre realmente a caça às bruxas. Então eu achei que faltou um pouquinho isso, faltou um pouco falar sobre o mundo e um pouquinho sobre os personagens, mas no geral eu gostei muito da história, principalmente pelo fato que eu falei de ser uma história muito divertida e muito gostosa de ler. Esse livro aqui, ele é de uma série ou uma trilogia, eu não tenho certeza. Eu sei que já tem 2 livros lançados lá fora, que eu vou colocar aqui pra vocês, do segundo e do terceiro livro. Apesar desse livro ter tido um foco muito grande no casal, eu acredito que os próximos livros tenham um foco um pouquinho mais nas outras coisas. Principalmente pelo jeito que termina esse livro aqui. Eu tô muito, muito, muito empolgada pra ler os próximos. E eu realmente espero ter um pouquinho mais dessas coisinhas que eu faltei, do mundo e das histórias do passado dos dois. E eu acredito que vai ter, sim. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha e dê uma chance pra esse livro, porque ele é realmente muito gostoso. Se você gosta de romance, gosta de fantasia e de uma história bem divertida, esse aqui com certeza vai ser pra você. Então eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um joinha se vocês gostaram do vídeo. Um beijo e até o próximo!